Fala pessoal, hoje dando continuidade ao nosso curso de proteção de cultivares, Felipe aqui na área novamente. Prazer estar falando com vocês aqui hoje, trazendo uma parte mais prática para vocês do curso. Dando continuidade aqui, um anexo ao nosso módulo 3, onde a gente vai falar um pouco sobre a parte prática, como que é o trabalho de campo, vamos falar um pouco sobre o registro fotográfico, como comentado nas últimas aulas. Então a gente está aqui na Clonar, queria falar um pouco aqui sobre a empresa, para a gente contextualizar, agradecer aqui por ceder o espaço para fazer essa gravação. Então, falando um pouco da Clonar aqui, hoje a gente tem 4 atividades aqui na empresa. É a Clonar Resistência a Doenças Florestais, onde a gente trabalha com fenotipagem, avaliação de doenças no melhoramento genético. A gente tem a Clonar Ornamentais, que vai ser pauta do nosso curso também no nosso módulo 6, vamos falar sobre os sampatins que a gente produz aqui. E também aqui a gente tem a parte da Agropós, que são cursos de pós-graduação à distância. E por último a gente tem projeto de pesquisas, a gente também vai passar um pouco e mostrar. A gente faz trabalhos aqui com urucum, com mogno africano, com manga, com kiwi. Então é uma empresa aí bem forte no setor florestal, uma empresa de base de pesquisa e principalmente atua na forma de inovação. Então pessoal, mostrando aqui as dependências, depois vou falar um pouquinho do que a Clonar faz, mas é mais para ilustrar aqui, para a gente dar início ao nosso módulo 3, que a gente vai ver na prática aqui todas as atividades relacionadas à parte dos descritores mínimos, os testes de DHE, como a gente comentou, e a gente vai passar pelos estágios aqui, principalmente de eucalipto, de corímbia, e a gente vai ver quais são as características que diferenciam um material genético do outro. Então é mais uma parte prática aí para a gente ver como que funciona o processo de proteção de cultivares na prática. Então vamos nessa. Fala pessoal, vamos dar agora continuidade ao nosso módulo 3, onde a gente fala sobre todo o processo relacionado à parte de proteção de cultivares. E agora a gente já falou nas últimas aulas sobre a parte teórica, né? Falamos sobre o relatório de requerimento, sobre o relatório técnico, falamos sobre o relatório de teste de DHE e descritores mínimos, mais a parte teórica, o que a lei traz, como que é o processo, passamos característica por características, e a ideia dessa aula agora é trazer mais um conteúdo prático para vocês, mostrar como é feito a parte da seleção das características, como que é feita a análise. Então aqui trazendo primeiramente um case relacionado à corímbia. A gente está aqui na Clonar, conforme eu citei no início do vídeo, e a gente vai passar algumas características de forma geral para a gente avaliar, fazer essa análise, complementando a nossa aula teórica que a gente analisou da primeira forma. Aqui, pessoal, só de uma certa forma é mais uma questão ilustrativa. Aqui a gente está no material que era um pomar outdoor, então aqui é uma réplica aqui de um corímbia toreliana. Então vou passar algumas mais na questão das características que a gente vai fazer uma análise de forma geral dentro dos descritores mínimos para a gente exemplificar o que a gente veio citando aqui de uma forma mais prática. Tá beleza? Então pessoal, aqui seria uma planta, aqui já é uma planta adulta, mas lembrando que a gente tem que fazer as avaliações de 6 meses, de 3 a 4 meses, depois de 6 meses, 1 ano, depois de 2 anos, 4 anos, 5 anos e 6 anos. Mas aqui, por ser um pomar era utilizado como pomar de hibridação para a gente dar essa aula aqui, a gente vai ver várias características ao longo de todo o período. Lembrando que algumas características elas são repetitivas ao longo do processo para a gente manter a questão dela ser estável e homogênea. Então, de acordo com o que os anos passem, a característica ela não pode mudar em si, ela tem que manter esse padrão, essa uniformidade. Então eu vou começar a mostrar algumas características que a gente vê nessa planta. Posteriormente a gente faz uma análise também, principalmente no gênero aí relacionado ao eucaliptus, mas aqui a gente falando de corímbia principalmente. Então algumas características, depois a gente dá um zoom aqui para vocês verem de uma forma melhor. A gente pode falar sobre a presença ou ausência de ritidoma. Então a gente está falando aqui principalmente nas características relacionadas ao caule. Então a gente definiria que tem presença sim de ritidoma. Então a gente assinalaria aquele número 1. Lembrando, pessoal, que o preenchimento do formulário vai depender da espécie que você quer proteger. Então a gente tem que baixar o relatório de teste de DHE e características mínimas, descritores mínimos do gênero corímbia, e lá a gente vai ter presença ou ausência de ritidoma, presença 1, ausência 2. Então se a gente fosse proteger essa cultivar, aqui há a presença de ritidoma, como eu mostrei lá na aula. É a questão dessa botinha, né, a presença dessa casca aqui
mais ou menos aí, se ela tivesse plantado no solo, mais ou menos de 1 a 2 metros, a presença dessa essa botinha, né, essa casca. Então há a presença do ritidoma. A coloração do tronco é um verde puxado para o azulado, então essa seria a definição. A gente teria que assinalar essa classe. A gente pode analisar aqui também a inserção do ramo no caule principal, que aqui é uma inserção do formato esférico, que é no caso a inserção do caule na própria planta. A gente consegue ver aqui também a questão relacionada ao formato da folha. Então aqui já é um formato da folha que a gente diria um formato mais adulto, em formato de lança. Então a gente preencheria a característica que seria um formato de lanceolada, mas a gente teria que fazer essa característica tanto aos 3 meses, aos 6 meses, 1 ano. Então é a mesma característica aqui para a gente analisar. A gente podia avaliar aqui também a questão da presença ou ausência de pecíolo. Então essa planta ela tem pecíolo, que no caso é essa ramificação aqui que conecta ao ramo principal, a folha ao ramo principal. Então ela tem presença de pecíolo também. E aqui a gente podia fazer algumas análises, que é a presença de pilosidade na folha. Então é do gênero Corymbia, é uma característica bem marcante, principalmente na parte relacionada aos torelianas. Uma outra informação também que a gente precisa preencher, pessoal, é a parte da pigmentação antociânica. Então essa coloração mais avermelhada é a intensidade dessa pigmentação. Então é mais uma característica que a gente consegue avaliar. Outra característica também que a gente é necessário fazer o preenchimento é a intensidade da cor verde na folha. Então tanto da parte abaxial como adaxial, superior e inferior. É questão de presença de cerosidade ou não. Essa planta, por exemplo, ela não tem cera na folha, é uma folha lisa. Então isso é mais uma característica. E partindo aqui para os estágios mais finais, ali a gente está falando dos 5 aos 6 anos, que já está no período de frutificação e floração, a gente consegue evidenciar aqui nos botões florais. Vou tirar um aqui mais para demonstrar, que é o tamanho do fruto, qual que é o tamanho aqui do opérculo, como que é a abertura do opérculo, se é em formato de valva, o número de botões florais que tem. Então se a gente vê aqui, tem 1, 2, 3, 4 frutos botões florais por umbela. Então são algumas características que são analisadas e são avaliadas para a gente descrever esse material genético. Vou ver aqui se eu acho algum tipo de fruto aqui para a gente analisar. Mas a princípio eu não encontro um fruto. Vou pegar um apoio aqui que a gente consegue analisar, depois a gente faz um zoom, mas é a presença de como é o fruto, como que é a abertura do fruto, o tamanho do fruto, o diâmetro. Então são características, aqui vale uma consideração que a gente tem 3 tipos de características: características qualitativas, que foi o que a gente viu, presença ou ausência de ritidoma, presença ou ausência de pecíolo. A gente tem características quantitativas, que no caso tamanho do fruto, diâmetro do fruto. Então isso são características quantitativas, onde a gente consegue medir com uma trena ou que seja com uma fita métrica. E a gente tem características pseudo-qualitativas, que não é nesse caso, mas muitas vezes no formato da folha, entre outras características. Então, pessoal, aqui a gente viu as características relacionadas ao gênero Corymbia. A gente passou aqui mais ou menos aí, acredito, por umas 12 características que a gente falou aqui. Então é assim que funciona. E aqui através do vídeo, pessoal, eu acredito também que já seja até algo que eu consiga comprovar o que eu falei, a importância de você ter um registro fotográfico como um arquivo complementar ao seu trabalho. Então muitas vezes, né, o que é obrigatório, o que a lei traz, são os 3 formulários. Lembrando, o formulário de requerimento, a gente tem o formulário de requerimento, a gente tem o formulário de relatório técnico e a gente tem o formulário de teste de DHE e descritores mínimos. E sempre que eu reforço, e aí a gente viu até no case relacionado à ArcelorMittal, a presença do relatório de registro fotográfico. Esse registro fotográfico, assim como essa aula, esse vídeo que a gente tem que demonstrar, é para exemplificar as características. Então, você fazer esse relatório complementar, esse arquivo com as fotos, igual a gente mostrou no vídeo aqui, isso auxilia quem vai analisar o processo dentro do cultivar web, como a gente comentou. Então é mais um recurso, é algo a mais, é algo que faz com que o seu certificado de proteção, que você consiga o objetivo de proteger aquela cultivar, ela seja aceita de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais dinâmica, uma vez que você consegue ilustrar
Muitas vezes a gente fala, né, as imagens falam mais que 1000 palavras, então acaba do que o que você atesta no relatório, ele acaba comprovando através da sua imagem. Então, a importância da gente produzir esse material complementar para enriquecer o seu trabalho e não ter nenhum tipo de problema. Lembrando também, aqui aproveitando a oportunidade de recordar o nosso módulo 4, onde a gente falou sobre fiscalização e penalidades. Caso você faça o preenchimento de uma forma errada ou você coloque uma característica que ela não faz parte da sua cultivar e tudo mais, isso pode gerar grandes problemas, principalmente anular o seu certificado de proteção e muitas vezes também ter multa em cima disso. Então a atenção, o capricho na hora de preencher o formulário é super importante e também construir esse relatório técnico com algumas fotos evidenciando as características da cultivar a ser protegida é super importante. Então, pessoal, a gente fecha aqui com os corímbias e agora mais à frente a gente vai falar aí sobre a espécie de eucaliptus. A gente vai trazer algumas outras características que a gente não viu aqui, mas na essência em si é o mesmo tipo de análise. Obrigado. Aqui, pessoal, só trazendo agora em mais detalhes para vocês verem aqui. Aqui uma característica é o formato da folha, como eu havia dito, mas aqui mais trazendo mais detalhes. Formato de lança, né? Então a gente preencheria essa idade aqui, a gente está falando de 3 a 4 anos, o formato de lanceolada. Trazer outra característica aqui relacionado à presença ou à ausência de pecíolo. Então a gente vê a característica aqui, a presença do pecíolo, acredito que vocês consigam ver. Essa tem pecíolo, essa aqui a folha já é conectada ao ramo principal, então essa folha aqui ela não tem pecíolo. Então a gente preencheria, que é um eucalipto globulus, que a ausência de pecíolo. No caso a definição, o código seria o número 2, aqui seria o número 1. Aproveitando aqui, pessoal, a presença sobre a coloração antociânica, então a gente vê essa coloração mais vermelha, que é a presença de antocianina, então aqui seria uma intensidade maior, principalmente no ramo final. Questão relacionada aos frutos, a gente pode falar o tamanho do fruto, o diâmetro do fruto, onde você consegue ver aqui a questão, a abertura do tipo de valva, o tipo do opérculo, como é aberto, então aqui a parte sobre frutificação, então a gente consegue ver as características aqui relacionadas ao fruto e questão à inflorescência. A gente também consegue algumas características relacionadas à inflorescência, o tipo de abertura do opérculo, a gente consegue ver o número de umbelas que tem, a quantidade de botos florais, tamanho do boto floral. Então aqui também são mais algumas outras características que a gente consegue evidenciar. E de forma mais detalhada seriam essas características, então é isso. Aqui, pessoal, só para evidenciar também mais uma característica, que é a presença ou ausência do ritidoma. Então aqui a gente consegue ver a presença do ritidoma, que é essa botinha aqui, a presença de caule, a presença de casca aqui no finalzinho, início do tronco, perto da raiz. E aqui também é outra característica, então ausência ou presença de ritidoma é presente, cor do ritidoma marrom, cor da casca, né, em cima da casca um verde mais azulado, presença de serosidade no tronco ausente. Então essas seriam as características. E aqui eu consigo ver também que a inserção, no caso do galho no tronco, é de forma esférica, que também é mais uma característica. Então, mais para detalhar aqui, é uma característica de idade mais adulta, a gente está falando de 4 anos, mas é algumas características que a gente consegue avaliar também. Fala, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo 3, uma parte mais prática. A gente acabou de ver a parte dos corímbias, né, no gênero corímbia, aqui trazendo um exemplo agora para vocês do gênero eucaliptus. Então as características são parecidas, a dinâmica é a mesma, só reforçar, baixar o formulário correto. Então tem um formulário para eucalipto, tem um formulário para corímbia, vai ter um formulário para pinos, vai ter um formulário para sampatins, vai ter um formulário para kiwi e por aí vai. Então atentar se está utilizando o formulário correto no preenchimento. Aqui a mesma dinâmica que a gente viu agora um pouquinho sobre o corímbia, a gente vai trazer algumas características aqui relacionadas a essa planta. Essa planta está com aproximadamente aí 2 anos. Então a gente vai trazer algumas características aqui que a gente consegue evidenciar e características que estão como descritores mínimos dentro do relatório 3, relatório de teste de DHE e descritores mínimos. Então, pessoal, trazendo umas características aqui de forma bem ampla, de uma forma bem dinâmica, a questão da coloração da casca, coloração marrom, como a gente pode ver, a inserção do ramo no galho, a gente consegue ver essa característica aqui já vem invertido. A gente viu lá nos corímbias que a inserção lá era esférica. A gente consegue trazer outras características aqui relacionado à presença ou à ausência de pecíolo. Então esse material genético aqui, ele tem a presença de pecíolo. A gente pode falar sobre
sobre a coloração antociânica. A gente lembra no corimba, a gente tem uma coloração bem intensa, vermelha aqui no ápice da folha. Aqui a gente já vê que ela é bem verde. A gente consegue analisar também a questão da intensidade de cor verde, tanto na parte superior como na parte inferior da folha. Então a gente vê uma intensidade bem grande da cor verde, bem parecida em ambos os lados. O formato da folha é bem parecido, em forma de lança também, então um formato de folha lanceolada. Então aqui são algumas características que a gente consegue ver. Diferente lá do corimba, a gente vê que é um material mais juvenil, mais novo, a gente não tem um estágio de frutificação nem de florescimento. Então a gente, nessa etapa, a gente tem um nível menor de características. Mas, lembrando aqui também da folha, como uma característica quantitativa, a gente tem, no caso, a altura da folha, né, comprimento da lâmina de folha, e a gente consegue ver também a largura da folha, a área foliar, são uma outra característica. Mas só retomando, algumas características a gente não vai conseguir explorar como a gente explorou no corimba, principalmente aqui por causa da idade. Mas mostra a importância aqui da gente avaliar desde os 3 meses de idade, depois a gente faz 1 ano, depois a gente faz 2 anos, 4 anos, 5 anos, para a gente pegar as características em todos os estágios da planta. Então aqui a gente está fazendo uma avaliação aí, uma planta de aproximadamente aí 14 meses a no máximo 2 anos aqui, então seriam essas características que a gente traz essas informações, ok? A gente vai trazer agora um exemplo de uma planta já adulta, para a gente ver algumas outras características, para a gente complementar essa parte prática aqui relacionada aos eucaliptos. Obrigado! Pessoal, trazendo agora aqui algumas características aí que a gente tem que evidenciar e colocar no preenchimento do nosso relatório 3, nosso formulário 3. Lembrando aqui, estamos falando de eucalipto, né? Dando continuidade, aqui já é uma planta aqui com seus mais de 5 anos. Então, mais é para exemplificar e ilustrar aqui algumas características que a gente precisa evidenciar. Aqui, como a gente viu no corimba, um pouquinho tempo atrás, a presença aqui do ritidoma, ou seja, essa presença de casca nessa parte final aqui, inicial do tronco, na parte mais basal. Então, há a presença do ritidoma aqui de coloração marrom para cinza. A cor da casca aqui também é um marrom mais para cinza, acredito que dá para ver na qualidade da imagem. Uma outra característica é a presença ou não de cera no tronco, então a gente vê aqui que é um tronco liso. A gente pode ver também, analisar a questão da casca, se é uma casca mais rugosa ou não, caracterizaria ela como uma característica mais rugosa. A gente pode ver outros materiais genéticos aí com a presença de uma casca mais abundante. E aqui também a questão da inserção do tronco, né, no ramo principal, a inserção do ramo no tronco. E aqui, diferente do que a gente viu ali anteriormente, que era em V, aqui é uma característica também parecida com o do corimba, que é uma inserção esférica. Então, pessoal, mais para ilustrar aqui, de acordo com a idade da planta, aqui já deve ser uma planta que já está tendo inflorescência e também frutificando, mas nesse período aqui a gente não consegue acessar os botões florais e outras características, mas para o preenchimento é importante ter, então, a importância do delineamento experimental, como a gente citou na parte teórica, mas aqui é mais para ilustrar a questão das características aqui da planta ao longo de todo o período, para a gente proteger a questão da cultivar. Então é isso, pessoal, é mais a questão de ilustrar mesmo nessa parte prática. Obrigado, espero ter contribuído com vocês. E por último, reforçar a importância de todas as características e do registro fotográfico, que seria o principal ensinamento dessa aula prática. É mostrar através das fotos, fazer o relatório fotográfico ilustrativo para mostrar as características da cultivar que se pretende proteger, para que você facilite a parte do processo relacionado lá dentro do cultivar web e que o processo ocorra da melhor forma possível. Então é isso. Aqui, pessoal, aproveitando aqui que a gente está num plantio clonal aqui, mostrar a importância do delineamento experimental. Igual as diretrizes que a própria lei traz, o próprio relatório também traz essas instruções de como que deve ser montado os experimentos, qual é o delineamento experimental, o número de repetições, quantas plantas têm que ser avaliadas. E aqui mais de forma ilustrativa para mostrar para vocês, a gente teria uma avaliação que a gente diria aí de 3 a 4 meses, a primeira avaliação, trazendo aqui um plantio aqui que ele já está mais velho. A gente pode falar aqui da experimentação e avaliação com 14 meses a 2 anos, que seriam outras características. Aí a gente já tem a presença da casca, a inserção do ramo na folha, algumas outras características sobre o formato da folha, pigmentação. E por último aqui, pessoal, trazendo o que a gente avaliou, a gente consegue fazer uma análise aqui com as plantas aqui com uma idade mais avançada, que seria no período aí de 5 a 6 anos, onde a gente consegue trazer características sobre o tronco, a presença de ritidoma,
a inserção do ramo e também consegue trazer características sobre a inflorescência e também sobre a frutificação. Então, mais esse cenário aqui é para contextualizar a importância também do delineamento experimental no preenchimento das informações para você conseguir a proteção de cultivares. Então é isso, pessoal. Obrigado. Pessoal, estamos aqui agora no mini jardim clonal, que seria o coração do viveiro, também diria aí o coração da floresta, resultando aí nos primeiros trabalhos aí relacionados à nossa matéria-prima, que é a madeira, né? Conforme aquele contexto que eu fiz no nosso módulo 1, mas trazendo aqui para ilustrar a importância aí do material genético e como funciona, né? Então a gente está no viveiro aqui da Clonar, são 8 mini jardins aqui, é uma produção mais para utilização própria, mas aqui é a importância, né? Aqui são os materiais genéticos, a gente tem material genético da própria empresa, da própria Clonar, de utilização interna. Temos também alguns materiais aqui que são de domínio público, como é o caso do 144, como eu comentei com vocês, mas a principal dinâmica aqui, pessoal, é a importância da gente ter a parte aí sobre a legalidade da produção, né? Então a gente vê um mini jardim muito bem cuidado e a gente tem aqui os materiais genéticos que são produzidos aqui. Então todo viveiro que tem algum material protegido de um outro terceiro, é importante ter autorização, é importante ter o certificado de proteção. Mas a ideia desse vídeo é só mostrar a importância, né, que acho que o principal motivo da inovação, como a gente trouxe aqui, falamos sobre a proteção de cultivares ser a patente das plantas, né? Então ela está totalmente relacionada com a parte de inovação, é que o maior número aí relacionado a investimento, a parte de pesquisa em desenvolvimento e inovação das empresas no setor florestal, é no desenvolvimento de materiais genéticos, é no desenvolvimento de novos clones com maior produtividade, com tolerância à doença, né, resistência a doenças e pragas, que ela consiga se adaptar a áreas de difícil acesso, com déficit hídrico ou com excesso de chuva. Então aqui é o coração de toda a floresta, é o coração do setor florestal, é a parte da produção de mudas. Então a importância disso, a importância de trabalhar com os melhores materiais genéticos para você ter uma maior produtividade. Então é isso aqui. A partir dessa etapa aqui no desenvolvimento do material genético, é onde feita a clonagem e trazendo aqui uma ideia paralela, a questão relacionada à estabilidade, que a gente fala do teste de DHE, o E de estabilidade, fala isso, sobre as sucessivas clonagens, sobre as sucessivas propagações, o material genético tem que manter as mesmas características que você descreveu no relatório. Durante os 18 anos, como falei, é o período que a gente tem que o certificado de proteção ele é vigente, ele tem que manter as características do DHE da mesma forma. Tem que ser homogênea, tem que ser distinguível e tem que ser estável. Então essas que seriam as 3 premissas principais para a gente continuar com a proteção de cultivar, o certificado se manter ativo. Então é isso, pessoal. Obrigado e seguimos.